Hoje, então, nós vamos falar a respeito da reforma e a pregação da palavra. Primeiro, alguns dados, não é? Históricos a respeito da reforma e especialmente as causas, ou algumas delas, algumas das causas que levaram, então, Martinho Lutero a falar sobre as 95 teses e a pregá-las, né, na porta da Catedral de Wittenberg e, como era o costume na época, chamar o povo para discutir aquelas questões que ele colocou ali naquelas 95 teses, né? Mas antes mesmo de Lutero, houveram outros que caminharam nesse sentido, não é? Algumas causas, portanto, então, algumas causas políticas, né? Fatores políticos. No tempo da Reforma, por volta de 1500, portanto, surgem as nações-estado. Nós lembramos que, nesta época, o Império Romano dominava o mundo. Não é? Não haviam nações, não haviam os países, havia um único império. Mas então, nesta época, surgem as nações-estado. E principalmente na Europa, não é? A Europa vai se fragmentando em países independentes. E, obviamente, cada um desses países que desejam, então, a sua independência, eles desejam, portanto, serem livres do poder central que o Império Romano exercia sobre eles. Então, essa causa política vai surgindo e é também uma das causas aí da Reforma Protestante. Há também uma causa, ou causas intelectuais. Surgem também nesta época, por conta até mesmo da Renascença, é bem no período desse fato histórico acontecido na humanidade, né? A Renascença, surgem os humanistas cristãos. E eles, então, são aqueles interessados em mais conhecer as Escrituras e estudar as Escrituras nos originais. Porque nós vamos nos lembrar que a igreja, naquele tempo, ela pregava e ela ensinava e ela divulgava e era tudo na língua romana, na língua latina. Não é? Tanto que havia uma tradução, não é mesmo? Dos escritos bíblicos, do hebraico e do grego, para o latim. É chamado Vulgata. A Vulgata Latina era a única tradução das Escrituras que havia. Era apenas em latim. E, obviamente, todas as nações, o mundo todo, não falava latim. Claramente. Apenas a igreja divulgava isso e para, de fato, também trazer para si a ideia de que eles tinham a posse, né, das Escrituras. Era eles que explicavam as Escrituras, era eles apenas que davam a verdadeira e correta interpretação das Escrituras. Apenas a igreja. Então surgem esses humanistas e eles então interessados em estudar as Escrituras nas línguas originais. O mais conhecido desses humanistas, Erasmo de Roterdã. Eu creio que vocês já ouviram falar de Erasmo, não é? Ele era o mais famoso deles. E a partir dele, de uma tradução do grego que ele tinha, ele influenciou os outros reformadores, né? O Novo Testamento, então, no grego. Isso também influenciou, portanto, o acontecimento da Reforma Protestante. Mas uma das causas mais importantes, que mais proporcionaram depois, mais adiante, essa rebelião, não é? Não era de fato a intenção de Lutero, nós sabemos disso, mas algumas causas religiosas, por exemplo, o autoritarismo da Igreja Católica era insustentável. Não é? O clero, o Papa e os bispos, e na verdade não exerciam uma autoridade, mas um autoritarismo, onde o povo não estava mais aguentando. Outra, a igreja, com as suas práticas extra-bíblicas, não estava mais satisfazendo as necessidades do povo.
as necessidades espirituais, nem as necessidades materiais, o ensino que eles proclamavam eram totalmente contrários, ou quase que totalmente contrários às Escrituras, né? Como, por exemplo, algumas práticas que foram surgindo depois do ano 500, depois que Constantino cristianizou, né, o Império. Por exemplo, oração pelos mortos, a mediação dos santos, não é? A oração por Maria e outras, a inclusão das velas, enfim, dezenas e dezenas e dezenas de práticas extrabíblicas foram sendo incorporadas à vida da igreja, ao culto, à liturgia. Isso tudo foi provocando também estas reações aqui e acolá. E uma outra questão muito profunda também, muito difícil, terrível, de fato, a corrupção do clero. Né? Em todas as áreas, e especialmente na área moral. É sabido, portanto, né, que naquela época os padres, bispos, e até hoje é assim, né? Mas enfim, os únicos religiosos da época, eles não podiam casar, como não podem hoje. Então a corrupção nessa área sexual, também a prostituição, né, vinda de cima, vinda do próprio clero, era terrível. Não é? Isso tudo então foi provocando reações em todos os lugares. Né? Então, visto estas questões todas acontecendo, alguns homens de Deus, que nós chamamos, e na teologia e no estudo da história da igreja, chamamos de pré-reformadores, porque nós conhecemos muito bem os reformadores, ou pelo menos os principais deles, não é? Como Lutero, o primeiro deles, João Calvino, não é? Vamos nos lembrar de Zwinglio, aí podemos lembrar de Melanchthon, e podemos lembrar de tantos outros, né? John Knox na Inglaterra, todos esses no período da Reforma, depois de 1517, não é? Influenciados também por Lutero, enfim. Esses nós conhecemos como os reformadores. Mas nós temos muitos outros antes mesmo de Lutero, que na história da igreja nós chamamos de pré-reformadores. E que, por exemplo, vou citar alguns, e obviamente também alguns dos que eu vou citar aqui, já são também muito conhecidos. Temos pelo menos 3 deles que são muito conhecidos de nós. E vou citar 3 desses mais conhecidos. John Wycliffe, na Inglaterra, em meados de 1350. Não é? Ele foi um dos defensores de que a Bíblia, a palavra de Deus, tinha que ser na língua do povo, e essa Bíblia tinha que ser lida para que, de fato, o povo aprendesse a respeito das coisas de Deus. John Wycliffe, na Inglaterra, meados de 1350. Jan Hus, da Boêmia, ou antiga Tchecoslováquia, naquela região, também pregava da mesma maneira. Eram todos sacerdotes católicos, romanos, mas perceberam, pela graça de Deus, a necessidade de se voltar às Escrituras. Também um outro muito conhecido, Jerônimo Savonarola, na Itália. Ele atuou mais na área política do que na área teológica, mas também desejava a mudança. E ele, na Itália, não é? Em Roma, muito próximo, portanto, da liderança da igreja, não é? Esses 3, então, eu creio que nós todos temos isso na mente, ouvimos muito a respeito deles, conhecemos muito mais de perto a história. Mas os pré-reformadores vieram ainda muito antes desses, e outros, como, por exemplo, Pedro Valdo, na França, nos idos de 1200. Vemos que a Reforma começou em 1517, com Lutero, o marco, né, histórico. Mas em 1200, Pedro Valdo, um francês que buscou viver de acordo com a palavra de Deus, entendeu que o que a igreja pregava e vivia naquela época estava em desacordo com as Escrituras. Ele, então, com outros seguidores, promovendo, então, aí, desde já, plantando na mente do mundo daquela época essas ideias. Os albigenses, na cidade de Albi, na França também, seguidores, portanto, daquela cidade, também promovendo estas mesmas questões na Reforma. John Tauler, na Alemanha, nos idos de 1360. Os Lollardos foram seguidores de Wycliffe, nos idos de 1400.
E aí temos outros dois aqui. Um deles menos conhecido, Wessel Gansfort, na Holanda, pelos idos de 1450, mas muito próximo já de Lutero, e William Tyndale, na Inglaterra, 1500. A ele também é atribuído caminhar nessa mesma linha, não é? De Wycliffe, e depois também de Lutero, de John Knox. Então esses alguns, e tem muitos outros ainda, não é? Que são chamados, considerados como pré-reformadores, que com a sua prática, com a sua vivência, com a sua compreensão das Escrituras, com a sua vida de fé, influenciaram tantos outros nos seus países, nas suas regiões. Isso aí foi formando, foi armando, foi preparando o caminho para que Lutero também, quando foi lá e pregou aquelas teses para falar mais diretamente com relação às indulgências, né? E a salvação, a justificação pela fé somente, tudo isso estava envolto e estava fundamentando também aquilo que Lutero vai dizer, e depois os reformadores e depois os pós-reformadores deram continuidade. Alguns princípios, então, fundamentais defendidos por esses reformadores. Apenas alguns. A justificação pela fé e não pelas obras. Isso foi basicamente o que Lutero defendeu. Para ser salvo, não por obras, mas pela graça de Deus, que nos justifica mediante a fé. Por isso ele foi contra as indulgências, aonde teria que se comprar, portanto, a salvação. Prática de boas obras. Outro princípio fundamental, e que nós vamos estudar aqui na semana que vem, se Deus permitir, o sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, a Bíblia na mão do povo, para que o próprio povo possa ele mesmo interpretar as Escrituras e não depender da interpretação da igreja. Pois a igreja dizia o que era para ser crido, da maneira como era para ser crido, e o povo seguia aquilo cegamente, pois não tinha nas suas mãos as Escrituras para conferir e para de fato eles mesmos interpretarem as Escrituras e verem se aquilo de fato que estava sendo ensinado era o que de fato as Escrituras ensinavam. A única Escritura que havia era em latim e não era popularizada. Quem tinha era apenas o clero. O povo não tinha acesso à Bíblia, à palavra de Deus. Portanto, o sacerdócio universal de todos os crentes foi defendido pelos reformadores. Cada um é um sacerdote. Cada cristão tem acesso a Deus. Cada cristão deve poder por si mesmo interpretar as Escrituras e não depender de outros. E por último, há outros tantos, mas o que nós vamos enfatizar na noite de hoje, a supremacia da Bíblia sobre a tradição da igreja. Pois na história da igreja, e especialmente nesta época, a tradição da igreja, os costumes da igreja, as práticas da igreja, as leis da igreja, os desejos da liderança, do clero da igreja, eram superiores, estavam acima das Escrituras. O que o líder da igreja dizia, no exercício da sua função, era verdadeiro, era o que tinha que ser feito, era a revelação de Deus. A palavra do Papa valia mais do que a palavra das Escrituras. Vêm os reformadores e dizem a supremacia da Bíblia, da palavra de Deus, acima da tradição da igreja. A tradição é boa? Há coisas boas na tradição? Sim, há coisas boas na tradição, mas nada na tradição e em qualquer outra questão deve estar superior, deve estar acima, e nem mesmo equiparada às Escrituras. Alguns pontos, portanto, que contextualizam a reforma protestante e que se seguiram aí nesses 500 anos e chega nos dias de hoje. E se nós olharmos para o mundo nos nossos dias, nós vamos ver que muito do que aconteceu naquela época, dos desvios doutrinários que a igreja caminhou e ensinou, nós vemos na igreja hoje. A igreja como um todo, na chamada igreja cristã dos nossos dias.
E os evangélicos não estão fora disso, infelizmente. O que eu quero trazer para os irmãos hoje é algo que a gente tem procurado fazer aqui nesta igreja. É algo que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem se preocupado. É algo que os protestantes reformados têm buscado. É de fato que a palavra de Deus, que as Escrituras, elas sejam ensinadas, pregadas, o quanto mais possível, com fidelidade. Deixando de lado opiniões humanas. Deixando de lado qualquer coisa que interfira na veracidade da palavra de Deus. Procurando ressaltar que a Bíblia, a Escritura, ela mesma se explica. E que, portanto, os pregadores, os mestres, os professores, os proclamadores da palavra, eles estejam de fato submissos, integralmente, inteiramente, à palavra de Deus. Por isso que eu quero convidar vocês para que abram junto comigo a palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Segunda Timóteo, confie em mim no que eu estou falando. Não acredite no que está escrito. Ali, apenas no que está escrito na Bíblia, aí acreditem. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, os versos 1 ao 4. É duro, né? A gente acaba de falar um monte de coisa e acontece uma coisa dessa. Me perdoem. Então, diz-nos lá, 2 Timóteo 4, de 1 a 4, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Vou ler o 5 também. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos e irmãs, claramente nós podemos verificar aqui, por esta palavra, que Paulo, escrevendo ao seu servo Timóteo, que era nesta época pastor na igreja de Éfeso, assim como João, que acabamos de estudar semanas atrás, ele foi pastor também na igreja de Éfeso, assim também como Paulo, o apóstolo que plantou a igreja e foi pastor na igreja de Éfeso, nós podemos ver que mesmo havendo pastores sérios, não é? Como Paulo, como Timóteo, como João, pode haver desvios do povo. Tanto é que a igreja de Éfeso, nos dias de hoje, não existe mais. Acabou, sumiu, desapareceu. Não existe igreja evangélica, protestante, cristã, igreja cristã em Éfeso. Mesmo ela tendo nascido debaixo da graça de Deus, com pregadores como Paulo, João e Timóteo. Isso para vermos como a corrupção humana, como o coração do homem, ele é enganoso. E ele anda por caminhos que nós muitas vezes não conseguimos, de fato, compreender. Mas então, Paulo está falando a Timóteo, e aqui claramente falando a um pastor. Mas nós queremos ampliar isso e não fazer aqui uma pregação, trazer uma palavra para a igreja, como que se essa palavra é para pastores e nós não somos pastores, então essa palavra não é para nós. Então eu quero levar a igreja a pensar da seguinte maneira: olhar para esse texto de duas formas. Primeiro, na medida em que vocês e que nós, portanto, juntos aqui vamos avaliar, analisar esse texto, nós vamos aplicar isso
aos pastores e mestres e àqueles que ensinam para nós. Vamos olhar e prestar atenção se de fato aqueles que nos ensinam, seja aqui neste púlpito, ou seja até na internet, porque eu sei que muitos ouvem sermões na internet, se de fato aqueles a quem ouvimos estão de acordo com o que Paulo está dizendo a Timóteo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, mesmo vocês, ou a maioria de nós aqui, não sermos pregadores e ministros da palavra ordenados, a palavra de Deus ensina que todos nós devemos proclamar a palavra, pregar a palavra, evangelizar. Todos nós. E nós podemos ver isso lá, portanto, em muitos lugares, mas em Atos capítulo 8, nós vamos ver lá, quando houve a dispersão do povo de Deus que estava em Jerusalém. Depois da morte de Estevão, não é mesmo? Aí houve a ordem de Deus, vão embora. Porque veio a perseguição, Deus mandou uma perseguição e espalhou o povo de Deus, ficando apenas os apóstolos em Jerusalém. Se os apóstolos ficaram, se eles eram os pastores, se eles eram os pregadores, e foram então, o povo foi disperso, é porque eles foram pregar a palavra. E lá em Atos vai dizer exatamente isso. Eles foram e por onde iam, proclamavam a palavra. Portanto, a pregação da palavra não é exclusiva, como diziam, ou como dizia a igreja no passado. Mas a pregação da palavra é responsabilidade de todos nós, de todo crente, de todo cristão. Proclamar a palavra. Mas aqui então, enfim, Paulo começa dizendo assim para Timóteo: conjuro-te perante Deus e Jesus, que é de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Uma ordem explícita, uma ordem clara, vinda do próprio Senhor Jesus, tendo a Deus e o Senhor Jesus Cristo como testemunhas. Prega a palavra. A palavra, ou a pregação da palavra, ela pertence à palavra de Deus. É pregar a palavra de Deus. O que nos diz aqui Timóteo nos versos 2 a 4, não é? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Ele vai dizer o que é pregar a palavra. De que maneiras a palavra deve ser proclamada. É de acordo com o que as Escrituras dizem. É desta forma. É desta maneira. Todos nós podemos e devemos pregar a palavra do Senhor. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, 15 nos diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar a toda criatura. Em Romanos 10, 15, aí ele já vai falar, naquele texto muito conhecido: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, ou aqueles que anunciam as boas novas. Que bênção, que alegria ser um proclamador da palavra do Senhor. Agora, não é qualquer espécie de pregação. Não é pregar a palavra de qualquer maneira. E aqui nós vamos destacar duas formas. Duas formas de se pregar a palavra. Duas formas. E, irmãos e irmãs, não há uma terceira. Ou é de um jeito, ou é de outro. Não há meio termo. Não há como colocar o pé em um barco e um pé em outro barco. Nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, irmãos e irmãs, a pregação que agrada a Deus. Ouviram bem? A pregação que agrada a Deus.
não uma pregação que agrada o ouvinte. A pregação que agrada a Deus, primeiramente e acima de tudo. Ele vai dizer aqui então, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. É a pregação, portanto, de quem está sempre pronto. Nós devemos estar sempre prontos a pregar a palavra. Sempre prontos. É o que Pedro vai dizer. Estejamos sempre prontos para dar razão da nossa fé em Cristo Jesus. Isso é pregar a palavra. Porque creio. Estejamos sempre prontos a dizer, a falar a respeito da nossa fé. Ele vai dizer para nós, insta, quer seja oportuno e quer não seja oportuno. Estarmos sempre preparados quando surge a oportunidade. Estarmos alertas. Nós convivemos com pessoas. Nós nos relacionamos com diversos tipos de gente. E, portanto, a nossa mente deve estar sempre ligada nisso. Como é que eu vou falar do amor de Cristo e da sua graça salvadora? Como é que eu vou falar do Evangelho para essa pessoa? Estejamos sempre prontos. Quer seja uma ocasião oportuna, quer não seja. Os versos 13 ao 16 do capítulo 4 de 2 Timóteo, de 1 Timóteo, capítulo 4, versos 13 a 16, diz-nos assim, até minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifestado. E olha o 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Como é que nós podemos estar preparados para sempre falarmos a razão da nossa fé e para sempre pregarmos o Evangelho, proclamarmos as boas novas? Aplicando-nos à leitura, aos estudos da palavra de Deus. Quanto mais tivermos da palavra de Deus, mais facilmente isso vai fluir no nosso vocabulário, nas nossas conversas, nas nossas intenções, nos nossos desejos de alcançar o perdido. Devemos, portanto, pregar a palavra, instar, não de vez em quando, não esporadicamente, não quando nos convidam, não quando a igreja prepara um programa evangelístico, mas sempre. Se a igreja não tem um programa evangelístico para sairmos às ruas pregar o evangelho, então eu não vou pregar nunca o evangelho, porque a igreja não faz. Mas eu dependo da igreja para fazer isso. Eu prego a palavra. Eu preciso fazer isso. Estar sempre preparado para fazer a oportunidade. Eu não tenho oportunidade. Não tenho oportunidade no meu trabalho. Não tenho oportunidade na minha escola. Não tenho oportunidade na minha vizinhança. Não tenho oportunidade na minha família. Eu não tenho oportunidades. A Bíblia está dizendo, insta, quer seja oportuno, quer não. Não tem oportunidade. As oportunidades não aparecem. Ou eu não as enxergo. Ou eu não as quero ver. Mas a palavra de Deus diz, procure a oportunidade. Faça a oportunidade. Um bom exemplo, creio eu, é nós pensarmos num ponto de contato com alguém
para daí, a partir dele, falarmos o Evangelho. Para isso precisamos pensar. Não é? Para isso precisamos conhecer um pouco o nosso interlocutor, aquele a quem queremos evangelizar. Uma das coisas, por exemplo, que podemos pensar, apenas a título de darmos uma ideia, o que essa pessoa gosta? Vamos aprender alguma coisa sobre o que ela gosta. E a partir dali fazermos uma ponte para o Evangelho. Para iniciarmos uma conversa por esse ponto. E dali vamos conduzir. Gente, somos nós que dirigimos as conversas. E nós podemos mudar o rumo da conversa onde quer que nós estivermos. Ou não podemos? Faça um teste hoje mesmo, depois do culto. Onde tivermos 2 ou 3 ou 4 conversando, e você está ali conversando, e estamos ali tratando de um assunto, e você só está ouvindo. Você quer mudar o rumo da conversa? Você entra e fala alguma outra coisa, você já mudou o rumo da conversa. Já mudou o assunto. É fácil mudar o rumo da conversa. Basta nós querermos. Essa conversa está muito enjoada, você fica pensando, está muito enjoada essa conversa, vamos mudar o rumo dessa conversa. E eu mudo. Então nós podemos preparar o ambiente, preparar o lugar, preparar o momento, fora de tempo, não é? Mas quando ele vai dizer aqui exatamente isso, quer seja oportuno, quer não, há uma coisa mais profunda aqui. Porque por vezes não é oportuno para nós, porque vai nos tirar da nossa zona de conforto. Porque eu de fato não quero sair da onde eu estou. Porque de fato eu não quero me incomodar. Porque de fato eu já sou salvo e para mim está tudo bem, eu estou tranquilo. Porque de fato, se eu for falar alguma coisa, isso não vai ser conveniente para mim. Alguma coisa pode acontecer na medida em que eu vou falar a respeito do Evangelho para alguém. E quando eu vou falar do Evangelho para alguém, eu vou falar claramente, literalmente, eu vou ter que falar sobre pecado. Pois ele vai dizer aqui, corrige, repreende, exorta. Só se corrige o erro. Só se repreende quem não está no caminho. Só se exorta quem está desviado. Quem está em pecado. E não sabe que está. Portanto, pode não ser conveniente para mim. Eu vou ter que transpor alguns obstáculos pessoais para poder falar desse Evangelho. Eu vou ter que me despir, né? Tirar as vendas, tirar o pano, tirar como é que a gente fala? O escudo que eu estou protegido atrás, o que está me protegendo. Eu vou ter que me abrir, eu vou ter que me revelar, por vezes. Poxa, eu nem sabia que você era crente. Então talvez falar do Evangelho seja inconveniente para mim. Talvez falar do Evangelho para mim seja algo que, ao invés de abrir portas para a minha vida, vão fechar portas. Talvez eu pense que falar do Evangelho vai abrir portas de novas amizades, mas vão fechar as amizades. Mas devemos estar preparados. E devemos fazer a oportunidade. E devemos transpor quaisquer obstáculos pessoais que nós mesmos construímos e nos escondemos atrás deles. Cada um de nós olhe para si e faça essa pergunta: por que não tenho pregado o Evangelho? Se é que não tenho. Eu não ando com vocês todos os dias, então eu não posso julgar a ninguém. Mas cada um de nós deve julgar a si mesmo. Tenho falado do Evangelho, além de viver o Evangelho? Eu não sou muito favorável a uma frase, não sei se foi Agostinho que falou, não me lembro muito bem, mas diz assim, pregue o Evangelho, ou viva o Evangelho, se for necessário, fale alguma coisa. Eu entendo que devemos viver aquilo que pregamos, mas eu não creio numa pregação do Evangelho apenas com a vida.
Porque pregar o evangelho apenas com a vida pode muitas vezes parecer apenas ser alguém eticamente correto, moralmente. Mas na medida que eu prego, que eu abro, que eu proclamo, que é o que quer dizer aqui, prega a palavra. Ele não está dizendo viva a palavra. Obviamente que é uma consequência. Mas está afirmando, está instruindo, está ordenando a Timóteo que pregue a palavra. Com a boca, como um arauto, como um proclamador, que fale o evangelho. Mas então ele vai dizer de que maneiras esse evangelho deve ser pregado. O evangelho que de fato agrada a Deus. O evangelho deve ser pregado em estado, havendo ou não oportunidade, devemos fazer as oportunidades. Ele diz que a pregação que agrada a Deus é a pregação que corrige, que mostra o erro. Mesmo que a pessoa não venha a confessar Cristo, pelo menos ela ficará ciente do seu pecado. Entenderam? Irmãos e irmãs, o mundo não sabe que é pecador, não sabe nem o que é pecado. Eles não entendem isso. Eles não fazem conta disso. Paulo falou a respeito disso lá em Atos 17. Convenceu as pessoas a respeito da verdade. Corrigir as pessoas. Mostrar o erro delas. Por isso que pregação que agrada a Deus, ela tem necessariamente que falar a respeito de pecado. E não do pecado de uma forma genérica, mas do pecado pessoal. Também vai nos dizer que a pregação que agrada a Deus é aquela pregação que repreende. E repreender é uma censura, é uma admoestação, é uma reprimenda severa. Tito 2,15. A ideia, né, de Tito vai dizer que repreender o pecado, alguns nós temos que fazer em particular, outros nós temos que fazer publicamente, de acordo com o tipo do pecado, com a circunstância em que ele foi cometido. Alguns nós vamos repreender mais suavemente, outros nós vamos repreender mais duramente, mas é necessário fazer. O que nos diz Tito 2,15? Dize estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então há também uma maneira de se fazer a repreensão. Com autoridade. Não a sua autoridade. Não a própria autoridade. Mas a autoridade de Deus, a autoridade da palavra de Deus. Ela é a autoridade. É nela que nós devemos confiar. Quando obedecemos a palavra, quando fazemos o que Deus manda, vamos deixar com Deus os resultados. Vamos deixar que Deus nos defenda se for necessário. Vamos deixar que Deus nos vingue se for necessário. Não vamos ficar com medo de falar a respeito das coisas de Deus e ouvir como resposta gente achincalhando a Deus. Não temos a necessidade de defendermos a Deus. Deus se defende. E não tenhamos medo de nós sermos achincalhados. Deus nos defende. Deus cuida de nós. Deus vinga os seus servos. Não tenhamos medo. Não nos envergonhemos do Evangelho. Diz Paulo aos Romanos. Porque ele é o poder de Deus para a salvação. É o único jeito da salvação. É o Evangelho. É o poder de Deus. A pregação que agrada ao Senhor é aquela que exorta. E exortar aqui nós já sabemos que não significa dar bronca. Não é? Quando a gente fala, ó, o fulano, o irmão, a irmã precisa ser exortado. Pronto. Já fica todo mundo morrendo de medo. Já vão dar bronca no irmão. Não. É estimular, fortalecer, encorajar os servos de Deus. Os servos de Deus devem ser, às vezes, como Boanerges, filho do trovão.
e outras vezes devem ser Barnabés, filhos da consolação, mas sempre com o objetivo de pregar a paz, o perdão, a justiça e a salvação em Cristo Jesus. Em determinados momentos, em determinadas ocasiões, devemos agir de uma forma, devemos pregar de um jeito, dependendo com quem falamos. A pregação que agrada a Deus é aquela que é feita com toda a longanimidade. O que é ser longânimo? É uma paciência sem fim. É uma paciência que persevera. É uma paciência que é lenta para vingar os erros. É por isso que Deus, é dito a respeito de Deus, que Deus é longânimo. E vai dizer-nos a palavra que Ele não deseja que ninguém se perca. Ele é longânimo. Ele está esperando, vamos dizer assim, na linguagem para que possamos compreender, não é? Está esperando que os seus eleitos sejam salvos, sejam alcançados. Ele é longânimo, ele espera. A pregação que agrada ao Senhor é aquela pregação, aquela proclamação, aquela palavra que é doutrinária, aquela palavra que ensina. Doutrina quer dizer isso, ensino, instrução, e que está de acordo com as Escrituras. Exorta com toda a longanimidade e doutrina, com instrução verdadeira. Uma pregação, uma palavra que seja relevante, uma palavra salvadora, uma palavra santificadora, uma palavra que busca a glória de Deus. Portanto, uma pregação que agrada a Deus deve ser uma pregação fácil de entender. Portanto, não precisa ser um pregador, um doutor em pregação, que tem um vocabulário rebuscado, todo erudito. Porque normalmente o público ou as pessoas a quem falamos compreendem mais facilmente uma linguagem simples. A pregação deveria ser como se pregássemos a uma criança e ela pudesse compreender. Porque se uma criança pode compreender, então um adulto, o mais erudito que seja, ele vai compreender. E obviamente também não contamos com a nossa perspicácia. Não devemos contar com a nossa facilidade de oratória. Não devemos colocar a certeza de que na maneira como falamos é esta maneira que vai convencer o nosso ouvinte. Mas devemos contar com o Espírito Santo do Senhor, que quando pregamos a palavra, Ele age. E não vamos esperar que Ele haja quando não pregamos a palavra fielmente, ou quando pregamos a palavra não fielmente. Ele não vai agir salvificamente, não vai glorificar a Deus. Portanto, queridos, a pregação que agrada a Deus é aquela em que devemos nós estar prontos em todos os momentos, procurando sempre corrigir o pecador, repreender quando for necessário, mas com longanimidade, com uma paciência perseverante, e sempre fundamentados, estribados na palavra da verdade, na palavra do nosso Deus. Mas os versos 3 e 4 vai nos dizer e vai nos falar a respeito de uma pregação, de uma palavra que desagrada a Deus. Pois vai dizer-nos assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Há pregadores que vão caminhar por esta linha, porque há ouvintes que querem ouvir exatamente o que esses mestres querem pregar. Há público para isso.
uma doutrina defeituosa, uma pregação que não se importa com a saúde espiritual do ouvinte, uma pregação que não se importa em confrontar o ouvinte. Uma pregação com uma doutrina defeituosa, tanto de quem prega, tanto de quem ouve. Diz-nos aqui Paulo, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos vis, segundo as suas próprias cobiças. É aquela pregação que busca satisfazer os desejos carnais dos ouvintes. Isso vem aumentando cada vez mais, meus irmãos. Agora, o bom pregador, o pregador de Deus, é aquele que fala das bênçãos de Deus, mas não deixa de falar a respeito do pecado. O bom pregador é aquele que oferece a salvação, mas não deixa de falar a respeito do arrependimento que deve haver. E o contrário é o que tem acontecido. É aquele pregador que fala das bênçãos, mas não fala da necessidade de perdão. É aquele que oferece salvação sem a necessidade de arrependimento. E como tem muita gente buscando esse tipo de bênção. E há pregadores que já entenderam, que perceberam, que reconheceram isso e que estão trilhando por esse caminho. Pregação que desagrada a Deus são aquelas pregações que produzem sensações agradáveis, fazendo com que os ouvintes se sintam bem com relação a eles mesmos. É que massageia o ego, é que faz coceira no ouvido. É uma delícia. É a famosa pregação psicológica. É a pregação de entretenimento, onde o pregador é o palhaço, não está num púlpito, mas num picadeiro, e os ouvintes são a plateia, que gostam de dar risada, que gostam de ser entretidos, que no final do culto saem dizendo: que pregação, que culto gostoso. Que agradou a si, mas não agradou a Deus. Que consertou algumas questões psicológicas, possivelmente, mas não confrontou o pecado. Não buscou curar os males do nosso coração e da nossa alma. Porque isso dói. E o mundo é tão difícil. As semanas são tão ruins. Não é mesmo? Aí eu ainda vou para a igreja. Ainda tem que ouvir martelada na cabeça? Não dá. Tem que ouvir coisas gostosas. Pregação, portanto, para entreter, gente. As pessoas vão ter coceira nos ouvidos. Amam ter os seus ouvidos coçados. Coisas que são agradáveis ao homem natural e que tem a mente carnal. É uma pregação que faz chorar de emoção e não pelo pecado cometido. O ser humano, em geral, tem um desejo incessante pela novidade. E isso não é de hoje. Se nós olharmos lá em Atos 17, no Areópago, é exatamente o que aqueles filósofos que começaram a ouvir a Paulo vão dizer entre si. O que está falando esse tagarela? Qual é a nova que ele está dizendo aí? Areópago era um lugar onde reuniam-se os filósofos, era o ponto de encontro. Era a boca maldita de Curitiba lá em Atenas, na época. Onde o povo se reunia para falar, conversar. E como Atenas, né, o berço da filosofia, era lá que se reuniam os filósofos. E começavam a conversar e a pensar as coisas do dia a dia. E como gostam de novidades,
Paulo chega com novidades. Paulo começa a conversar sobre coisas que eles nunca tinham ouvido. Paulo começa a falar de um homem, filho de Deus, que pregou e que morreu na cruz, e quando ressuscitou, daí quando ele foi falar da ressurreição, aí pronto, para. Não precisa mais falar sobre isso aí. Vamos ouvir você falar. Até certo ponto eles ouviram, depois, não quero mais ouvir você falar sobre isso. Mas querem saber das novidades. Querem saber de coisas novas. Todo domingo ser a mesma coisa. Todas as vezes que nos unimos, sempre a mesma coisa. Não dá. A curiosidade do ser humano, ela é infinita. O desejo que nós temos na carne, ele é insaciável. Desejamos coisas novas o tempo todo. Basta nós vermos aí o comércio. O comércio vai exatamente atrás disso. O mundo já percebeu isso há muito tempo. De que o ser humano gosta de novidades. Basta vermos aí os lançamentos. Só para dizer um deles. Esses smartphones aí. Apple, número 9, 10, 11, sei lá quantos, mas não vai parar. Isso não para. Ele não precisa de um novo. O dele está funcionando muito bem, mas saiu um novo, ele compra. É novidade. A única novidade desse novo qualquer é o botãozinho que é vermelho. Tem um botãozinho vermelho nesse aqui, isso é o novo. Eu quero que eu tenha o botãozinho vermelho. É novidade. E é isso que a gente quer, é isso que a gente deseja, é isso que nossa mente, nosso corpo, nosso coração carnal quer. Portanto, eles irão atrás de quem satisfaça os seus desejos, os que coçarão os seus ouvidos. Eles é que ditarão o que deve ser pregado, e não Deus por meio da sua palavra. Há um pregador que disse isso certa vez. Ele disse assim: eu não posso de maneira nenhuma deixar com que os ouvintes, e ele usou o termo, os bancos da igreja, digam o que eu devo pregar. Não é a vontade do povo que deve dirigir o pregador a pregar aquilo que eles querem ouvir. Mas deve ser a palavra de Deus que deve ser pregada, e ponto final. É por isso que uma das formas que os reformadores implantaram nos púlpitos das suas igrejas, a grande maioria esmagadora deles, foi a pregação expositiva sequencial das Escrituras. Onde começava no primeiro capítulo, no primeiro versículo, e ia até o último versículo do último capítulo daquele livro, daquela carta. E nesse tempo todo ele passava por todos os assuntos que tinham naquele livro. Os assuntos bons, agradáveis, as bênçãos, mas também as dificuldades, as coisas difíceis. Por exemplo, falar sobre divórcio. Se você vai pregar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ter que necessariamente tratar a respeito de divórcio. Porque está lá. Mas quando se prega aleatoriamente, tematicamente, começa-se a escolher textos para se pregar, quem é que vai escolher falar sobre divórcio? Numa igreja onde tem muitos divorciados. Eu vou falar aqui, não vai ser bom. Começa-se a escolher temas para falar. Não posso falar sobre isso aqui porque fulano, porque cicrano, porque beltrano, porque... Então os reformadores caminharam por isso. Não, vamos começar aqui e vamos falar tudo o que tem que falar aqui, porque eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu não tenho que pregar o que agrada ou desagrada quem quer que seja, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Penso que muitos já conhecem essa história a respeito de João Calvino. Quando ele vai para Genebra, e nos seus primeiros 3 anos, em que ele prega, portanto, na igreja onde ele pastoreava, e ele pregava assim, ele começava no primeiro capítulo, no primeiro versículo, tal, ia até o fim, e assim ele ia continuamente.
livro por livro, carta por carta. Mas eu disse nos primeiros 3 anos, porque chegou um determinado momento em que ele foi expulso da cidade de Genebra, em que as reformas que ele estava implantando naquela cidade não foram bem aceitas pela liderança da cidade, e o expulsaram da cidade. E aí então ele foi para Estrasburgo, onde ele queria ir quando ele parou em Genebra. E aí ele foi para lá e ficou um tempo lá. Eu não me lembro quanto tempo que ele ficou por lá, mas enfim, a cidade em Genebra virou um caos. E aí chama Calvino de volta. Então vão lá atrás de Calvino. Convenceram o Calvino a voltar. E ele volta. E no primeiro domingo que ele vai e sobe no púlpito, sabe o que ele prega? E ele começa dizendo exatamente assim: irmãos e irmãs, como nós vamos continuar de onde paramos na última vez? Ele ficou 2, 3 ou 4 anos fora, não me lembro quanto tempo. Volta lá, vamos dar sequência. Capítulo tal, versículo tal, vamos dar sequência aqui onde nós paramos. Não interessa se já estavam lá ou não estavam lá, aquele povo, né? Quando ele foi embora, se estavam na igreja ou não estavam quando ele voltou. Prega a palavra. Vai na sequência onde ele parou. Portanto, nós não devemos de maneira nenhuma pregar ou falar aquilo que as pessoas querem ouvir, ou seja, coçar os seus ouvidos. Porque não são eles que devem ditar o que deve ser pregado, mas sim Deus e na sua palavra. E o resultado disso tudo, essa pregação que desagrada a Deus, o resultado é isso. Olha o que nos diz aqui, no versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Quando a verdade for pregada, eles vão recusar. Porque estão acostumados e só querem ouvir mentiras. É isso que vai acontecer. Portanto, queridos, quanto mais nós nos aproximamos e experimentamos as ofertas do mundo, menos nós vamos querer as coisas de Deus. Isso não só com relação à pregação, com relação a todas as coisas. A verdade de Deus não vai mais nos interessar. Quanto mais nós estivermos envolvidos com as coisas de Deus, menos envolvidos estaremos com as coisas de Deus. Acho que eu falei tudo errado agora, né? Quanto mais nós estivermos envolvidos com as coisas do mundo, menos nós estaremos envolvidos com as coisas de Deus. Nós não teremos mais tempo para ouvir o que a verdade tem a dizer, pois nós estaremos envolvidos com as últimas novidades. É o que nós queremos. Irmãos e irmãs, e a palavra de Deus vai nos ensinar de capa a capa, a gente já tem dito isso aqui constantemente. Ela vai falar sempre a mesma coisa. Porque nós precisamos sempre ouvir a mesma coisa. Que nós somos pecadores e nós precisamos de Deus. E para entendermos a Deus, conhecermos a Deus, amarmos a Deus, nós precisamos da sua palavra. E se nós não nos debruçarmos nela, não aprendermos essa palavra, não nos amarmos essa palavra, nós não seremos transformados, não seremos mudados. Não adianta. E ficarmos esperando sermos mudados apenas com a pregação do pastor, um estudo por semana, uma horinha por semana, isso não vai dar certo. Nem a medicina faz isso. Nem a ciência faz isso, faz? Existe algum remédio que a gente toma uma vez por semana? Para curar alguma doença? Nós vamos tomar uma vez por semana. Dizem que tem uma vacina, às vezes, né, que você tem que tomar 3 vacinas, né, uma por mês, uma a cada 6 meses. Mas remédio mesmo, aquele remédio, assim, uso contínuo, não existe. Não existe. A gente quer aquele que é um por dia só, não é? Antibiótico que tem, não tem, o doutor não tem só um por dia, hein? Porque remédio, normalmente 3, né? 3 vezes ao dia, de 8 a 8 horas, né? Não, nós não queremos. Nós queremos facilidades. Queridos, e a novidade, portanto, é o que não falta nesse mundo desde há muito tempo. É a informação chegando online a toda hora. Todo mundo aí
com seus smartphones ligados, todo mundo aí ligado nas últimas notícias, mesmo durante a pregação. É porque não tem jogo de ninguém, do Atlético, nem do Curitiba. Eu perguntava, alguém já podia me dizer que já devia saber. Sempre ligado, todo mundo atento. Não é? Estão aí as informações. É isso que a gente quer. Mas ele vai dizer aqui que vão se recusar a dar os ouvidos à verdade, portanto não vão querer mais ouvir a verdade, porque estão acostumados e querem ouvir a mentira. E vão se entregar às fábulas. Não apenas vão ouvir, mas vão se entregar às mentiras. Vão acreditar em qualquer nova ideologia, em qualquer filosofia que se opõe claramente à doutrina santa, à verdadeira doutrina. Portanto, queridos, quanto mais longe da palavra de Deus, mais perto do erro. Tem uma tal de cientologia. Vocês já ouviram falar, não é? É a nova religião dos astros de Hollywood. Cientologia. Dizem até que Tom Cruise é um membro dessa seita. O que fala isso? O que é a cientologia? A cientologia procura adequar-se à necessidade do indivíduo. A cientologia promete às pessoas remover seus bloqueios e realizar um potencial que elas não conhecem. Quer ver mais o que ela faz? A cientologia promete domínio do corpo através da mente. Busca a cura física sem auxílio de remédios. E tem uma que eu achei sensacional. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. Parto sem grito. Não está na moda agora o parto normal, natural? Está ficando na moda. Não é na moda, é o correto, eu acho. Não é? Mas enfim, no Brasil sempre foi ao contrário nos últimos tempos. Mas enfim, parto sem grito. A mulher não pode gritar, porque isso traria traumas e danos irreparáveis à criança. São algumas coisinhas, alguns dados apenas que a gente pesquisa e encontra o que diz a tal da cientologia. E as pessoas vão atrás disso. Concluído, meus irmãos, hoje nós vemos que a verdade destas palavras de Paulo a Timóteo, nós vemos muita verdade nisso aqui, isso há 2000 anos atrás, e hoje não está diferente disso aqui. As pessoas rejeitam a palavra de Deus, mas acreditam em feitiçaria, acreditam nos signos, acreditam em amor de novela. Mas não acreditam na palavra de Deus. As pessoas rejeitam o evangelho de Jesus Cristo, mas aceitam religiosamente a tradição dos homens. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu falei no começo que a Igreja Presbiteriana do Brasil busca, não é? E a nossa igreja especialmente, pregar a palavra de Deus. Mas é um pulinho para a gente sair disso. E na própria Igreja Presbiteriana do Brasil nós sabemos, em Curitiba, que não há uma pregação fiel das Escrituras em algumas das igrejas. Mas a tradição é pregada, o presbiterianismo é pregado, mas não a palavra de Cristo por vezes. As pessoas vão rejeitar a sã doutrina, mas vão aceitar os ensinos que colocam em risco tanto o corpo quanto a alma. Então não é apenas ouvir coisas que agradam aos ouvidos. Isso tem a ver com a alma, tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com a nossa espiritualidade, tem a ver com a nossa comunhão com Deus verdadeira. É mais sério, é mais profundo a coisa. O problema, portanto, queridos, é o tipo de pregação que as pessoas querem ouvir. O que as pessoas querem ouvir? E nós vimos aqui, elas ouvem para se divertir, ouvem para satisfazer os seus desejos, os desejos da carne. Elas não querem ouvir o que salva, não querem aprender o caminho da justiça, não querem ouvir sobre pecado, não querem acertar as suas vidas com Deus e com as pessoas.
Quero ler o último texto com vocês, Romanos 6, 17 e 18. Diz assim: mas a graça de Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, quando se prega a palavra, quando se busca a palavra de Deus, quando procuramos nós, cada um individualmente, compreendermos a verdade da palavra de Deus, buscarmos a compreensão do que Deus está falando para nós, compreendermos de fato e tomarmos posse da lei de Deus, obedecer à lei de Deus, nós vamos deixando o pecado e vamos sendo feitos servos de justiça, servos de Deus, amados de Deus, cuidados por Deus. Eu quero encerrar agora definitivamente fazendo uma citação aqui de um autor desconhecido. Que diz assim: há pastores que querem ensinar, mas igrejas que não querem aprender. Há igrejas que querem aprender, mas há pastores que não querem ensinar. Há também pastores que não querem ensinar e igrejas que não querem aprender. Mas para a glória do nosso Deus, há também pastores que querem ensinar e igrejas que querem aprender. Eu creio, queridos, que esta é uma das marcas dos 500 anos da Reforma Protestante e que nós devemos nos empenhar e firmarmos-nos cada vez mais nesse ponto. A pregação fiel das Escrituras, buscando sempre a glória de Deus e a saúde espiritual da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.